tem como não falar sobre Banco do Brasil. Sim. Todo mundo rebaixando agora, o trimestre veio difícil. O que está acontecendo para o Banco do Brasil cair tanto? E o que você vê, Gustavo? Oportunidade, não é? O que está acontecendo para o Banco do Brasil cair tanto? E o que você vê, Gustavo? Oportunidade, não é? Vamos lá, eu não gosto de recomendações, né, por não ser analista CNPI, não sou economista, mas, tradicionalmente, aí são diretrizes que a gente adota no planejamento financeiro, nossos alunos começam a investir em ações, e aí algumas diretrizes são importantes. Uma delas é muito cuidado ao investir em empresas públicas. Ainda não estou considerando a questão econômica do Banco do Brasil, mas o que é ser gerido, ter uma participação relevante do governo brasileiro numa empresa como o Banco do Brasil, que é a possibilidade de ingerência, né, o que torna uma ação sólida, né, o que faz com que empresas como Itaúsa, Itaú e BTG e algumas Suzano, enfim, Klabin, são empresas que são duradouras, né, no seu papel na bolsa e na previsibilidade das suas ações, é justamente a governança corporativa, é a questão do planejamento ser estabelecido e ser cumprido. Então isso até faz com que as ações não tenham tanta surpresa, né. O que faz com que uma empresa pública seja pouco desejada, é que por melhor que seja o mercado dessa empresa pública, sempre há a possibilidade de acontecer como aconteceu, eu não me lembro agora qual que é o ano, os Correios quase quebrando. Então pega uma fatia gorda do lucro do Banco do Brasil, direciona, para os Correios para salvar. Então é a ingerência que faz com que uma empresa pública seja mais frágil do ponto de vista do investimento. Como nosso governo está com uma sede muito grande de recursos, toda empresa pública agora é um alvo. Então isso já é um dos motivos da ação ser jogada para baixo, e a questão da oportunidade não ser tão evidente. Outra questão, já é uma questão mercadológica. O Banco do Brasil, apesar de ser um banco múltiplo, ele depende demais do agronegócio. É o principal financiador do agronegócio. É um agronegócio que tem seus altos e baixos por causa de safra. Um ano não foi tão bom, faltou chuva, mas esse ano está especialmente crítico, principalmente em função do crescimento dessa onda da guerra tarifária. Então, como a gente falou agora há pouco, que o mercado da carne está desmoronando, o mercado do suco de laranja está desmoronando. A cana ainda menos afetada, mas vai ser afetada de alguma forma. Tudo isso faz com que o risco de inadimplência E maior, né? fique muito maior, então isso puxa o resultado do Banco do Brasil, a expectativa para baixo. Aí tem um fator oportunidade, que a partir do momento que se negocia, que a diplomacia vence, que essas imposições e tarifas são rebaixadas, volta uma expectativa melhor, então aí tem um fator oportunidade interessante. Então eu não acho que é uma grande oportunidade por ser uma empresa pública, mas o aspecto mercadológico é algo muito factoide. Quando se lança um decreto que vai se tributar outro país, o que está se falando, na verdade, é: estou forçando vocês a sentarem aqui e negociar. Sai numa negociação, eu acho que a ação tem uma puxadinha para cima. Nesse momento, vamos dizer assim, se fosse seus alunos, você falaria: "Não, eu acho que é um momento que pode ser bom para compra", ou não: "Gente, vamos observar mais, vamos É. ser mais Essa neutro". última conversa nós falamos sobre criptoativos, né, que: "Ah, você é É. contra criptoativos". Não, eu não sou contra. É que a incerteza em relação ao comportamento faz com que a gente tome alguns cuidados. Então é uma ação para ser considerada sim, mas com um percentual pequeno na carteira, não para fazer um all-in ali, porque a frustração pode ser grande, diante do evoluir das notícias que nós temos. Então uma participação que, se você tem 2% da sua carteira em Banco do Brasil, talvez seja o momento de aumentar para 3 ou 4 diante dessa queda muito forte de preço. Lembrando que o Banco do Brasil é uma instituição que não quebra. Ela é soberana porque ela tem um papel social importante, então toda aquela questão de índice de Basileia que os bancos têm que seguir, se acontecer um grande desequilíbrio do Banco do Brasil, vai se reunir recursos, vai se aumentar a taxa de juros para aumentar a captação e aumentar a dívida brasileira para socorrer o Banco do Brasil. É uma instituição secular inquebrável, né, então Até porque isso é uma boa proteção. até porque também o Banco do Brasil, desculpa ter te interrompido, Sem tá, problema. Gustavo? Lá atrás ele passou um período muito difícil na era Dilma, né, Sim, sim, e ele sim. se recuperou, então teve gente que acabou até ficando com dor, né, porque acabou vendendo ali no desespero. O Banco do Brasil lá atrás, chegou perto do que nós temos hoje da visão sobre os Correios, né. Será que essa empresa um dia volta a ser lucrativa? Sim, muda a gestão, e o fato dela ter uma série de subsídios, pra manter a sua função social, ela tem condições de recuperar com certeza. O Banco do Brasil é extremamente sólido, peca por ser extremamente concentrado no agronegócio, né, ele Sim. não tem a agilidade, a capacidade de concorrer diretamente com outros bancos, apesar da sua força, porque os bancos
seja em questão digital, seja em questão de capilaridade do marketing, são mais eficientes, mas é uma instituição sólida. Não chega numa situação como a Oi, né, como empresas que tiveram ali à beira de quebrar, porque justamente ela tem risco soberano. E que muitas vezes a gente vê os investidores comprando, né, aquele que é torcedor, É, né, "Não, eu tenho Oi, eu vou ficar porque a pessoa tem aquela expectativa", sim. vai subir, mas quanto que caiu já, né, então Exatamente. precisa saber, não é torcedor, Exatamente. é Quem compra uma empresa que está lá na bacia das almas é pensando na incorporação daquele ativo a uma empresa mais sólida, né, ser comprado, nem que seja por $1, né, mas por uma outra empresa, e aquelas ações passam a ter um papel de um desempenho diferenciado. Gustavo, hoje, vamos supor que seja uma pessoa que já investe na bolsa, não tem tanta bagagem ainda. Quais são os setores nesse momento, nesse cenário que a gente vê do Brasil, que você acha que ela deve olhar? Hum, difícil, hein? Porque, assim, a gente vê umas pessoas que estão começando e ótimo, é isso que a gente quer mesmo, que às vezes elas se enfiam naquelas ações que são mais difíceis, sabe, de Sim. crescimento, a pessoa quer entender. O que que você acha para Ó, quem tá. as notícias têm mudado muito o que são empresas ótimas, o que são empresas ruins, de um dia para o outro, né. Você vê que a Embraer, quando é anunciada como, pô, a menina dos olhos da bolsa, porque fechou grandes contratos e tal, aí 10 dias depois vem o tarifaço, uma das principais afetadas é a Embraer. Então, na verdade, tudo que a gente recomenda agora como algo com visão de longo prazo, não vai funcionar tão bem. Então, quem investe em ações nesse momento tem que ter uma proximidade maior da carteira, acompanhar as notícias de perto, acompanhar os fóruns de perto. O buy hold não funciona bem num país que está extremamente instável como o Brasil, né, então buy hold hoje depende muito de você ter dinheiro no exterior, de você comprar papéis na bolsa americana, na bolsa europeia. O Brasil está mais especulativo, diante do aumento do nível de risco, diante dessa incerteza, diante das guerras tarifárias, então eu tomaria muito cuidado. Eu acho que quem se beneficia, no Brasil nesse momento, são as empresas a partir do momento que se anuncia um acordo comercial, um fortalecimento do acordo comercial, Brasil e China, Brasil e Oriente Médio, Brasil e Europa, né, que esses acordos estão acontecendo, as conversas estão rolando. Então a gente vai perceber ao longo dos dias que vão surgir muitas oportunidades de empresas que talvez tenham sido prejudicadas por um tarifaço, ou talvez estejam em um estado de incerteza há muito tempo, que diante de um acordo, diante de algum tipo de costura, diplomática, fortaleça um canal de vendas dessas empresas para um novo mercado. Então, o que estiver abrindo um novo mercado passa a ser interessante. Como eu falei, a carne que é vendida para os Estados Unidos, ela dificilmente vai ser absorvida por outros lugares do mundo. Teria que baixar muito o preço para continuar justificando aquela produção. Mas nós somos grandes fornecedores de frango para a Europa, para o Oriente Médio. A Ásia, ela depende muito da China, dependia também de alguns recursos dos Estados Unidos. Então, quando a gente começa a entender que alguns mercados começam a esfriar e outros esquentar, basicamente os mercados que esfriaram são oportunidades de negociação do Brasil fechar alguns tratados e ali recuperar o mercado de algumas empresas. Você até tocou num assunto que é muito discutível, que é essa questão de investir no exterior. Acho que a dificuldade do brasileiro, muitas vezes, é como investir no exterior. Ou sou brasileiro, posso investir Sim. no exterior? Então você pode. E aí você pode começar com R$ 6, né? Tem gente que investe por ETF no começo, para se sentir mais seguro. Mas hoje, Gustavo, e aí o pessoal se pergunta o dólar. Ah, mas o dólar quanto que vai? Vale a pena agora? Você acha que a gente está num momento, e eu acredito até ser a sua resposta, para investir no exterior? Sim, o dólar recuperou o que seria um patamar mais saudável, né, então ele praticamente ficou inviável. Dezembro do ano passado ele chegou naquele pico de 6,30, né, então o dólar estava inviável, estava caro, investir lá fora. Hoje com o dólar na faixa dos 5,50, sobe e desce ali, ele está mais interessante para você fazer remessas. Investir no Brasil ou investir no exterior? Para quem tem uma parcela considerável em renda variável, sem dúvida, investir no exterior é uma grande oportunidade. Você tem empresas mais estáveis, você tem bolsas mais eficientes, o nível de liquidez de um número muito grande de papéis é infinitamente maior fora do Brasil. Nossa bolsa está pequena, né, diante de toda essa incerteza. Quando a gente fala em liquidez, não é só para comprar e vender ações diretas de empresas, mas o mercado secundário, o mercado de derivativos funciona muito melhor numa grande bolsa do que na nossa pequena bolsa. Então, sim, investir no exterior está interessante, apesar de toda essa pressão do IOF maior, quando você fala de uma remessa, quando você fala de mandar um recurso para uma conta no exterior. Eh, e aí, como você falou, pode ser um investimento no exterior, através de uma conta que você abre, uma corretora que investe lá fora, e a Nômade é um caminho. Os bancos brasileiros, bancos de investimento e corretoras brasileiras têm produtos interessantes que acompanham o desempenho do exterior, e aí são carteiras de ações, ou, na verdade são ah,
São os ADR, na verdade, ADRs não, os BDRs, né, que são, representam o investimento lá fora. É isso? Não, são os São BDRs, são os BDRs. BDRs, exatamente. Então os BDRs que representam os papéis que estão lá fora. Criptoativos, você tem fundos, você tem ETFs criptoativos e você mencionou os ETFs como uma maneira eficiente de você investir com um custo muito baixo. Ah, Ao investir no ETF, eu estou pagando um custo quase que irrisório, né, em termos de taxa de administração, mas para replicar uma carteira de um SP500, replicar uma carteira de um mercado específico lá fora, uma carteira de cripto, que está se tornando um mercado tão, Atraente, né, tão mas oportuno quanto foi o mercado de fundos alguns anos atrás. O mercado de fundos perdeu muita força porque os fundos ficaram caros. E os ETFs dão muita eficiência, uma carteira de investimentos com mais previsibilidade, né? Porque, legal, o fundo tem lá a gestão ativa, mas gestão ativa num país tão incerto quanto o Brasil acaba eh, pecando muito e é muito difícil se acompanhar o sobe e desce com tanta instabilidade. O ETF não, ele replica o índice e você tem uma resposta mais estável de índices lá fora do que no Brasil. algo que eu acho que vamos voltar ali para a renda fixa, né. As pessoas elas estão perdidas um pouco no sentido de escolher um investimento certo na renda fixa. Uhum. Por exemplo: "Ah, vou comprar um pré-fixado, acho que é melhor um pós". E aí, Gustavo, eu queria que você esclarecesse um pouquinho, para quem que é bom, por exemplo, um pré-fixado, para que você acha bom o IPCA, para que a pessoa tenha um pouco de clareza Tá. dessa questão dos investimentos da renda fixa. Bom, o que dá mais certeza no desempenho é o pós-fixado, é o que paga 100, 102, 103% do CDI, porque você sabe exatamente quanto vai ganhar de acordo com a evolução da taxa de juros. Eh, Os pré-fixados, quando você tem uma remuneração de 13, 14, 15% ao ano pré-definida, são ativos de risco. Tem que tomar muito cuidado porque eles parecem ser oportunos numa certa data, se dá uma instabilidade na economia, se o governo reverte uma curva de juros, né, e decide sustentar por mais tempo uma taxa Selic que estava prevista começar a cair o ano que vem, os pré-fixados tendem a ser penalizados. Então tem que ter um conhecimento um pouco maior naquele investimento que parece ser o mais previsível, mas que não é, que é o pré-fixado. IPCA. Qualquer pessoa que cogitou investir em dólar, em ouro, pensando em proteção, o IPCA é equivalente, porque toda falta de proteção que pode resultar numa inflação maior, que pode desequilibrar a economia, um título que acompanha a inflação vai compensar isso. Então, o ouro, o dólar, eles sim trazem resultados interessantes. Puxa, eu ouvi o especialista falar do ouro ano passado, ele investiu, ó, deu 30% no ano, mas é em janelas muito pequenas de tempo. Ele não consegue consistentemente, manter uma rentabilidade, porque basicamente ele cumpre o papel do nosso Tesouro IPCA. Nosso Tesouro IPCA também tem uma parcela fixa, é 6% ao ano, 7% ao ano, mais IPCA. Se a inflação disparar, você vai ganhar muito mais. Se a inflação ficar zero, você ganha menos, mas também se com a inflação perto de zero, a nossa Selic despenca. Então o Tesouro IPCA no longuíssimo prazo ele é bem interessante. Pensou numa poupança de longo prazo. "Puxa, minha filha nasceu, quero pagar a faculdade dela". Tesouro IPCA cumpre bem esse papel. Pensou nos projetos de curto, médio prazo, o pós-fixado é interessante. Conhece um pouco mais da renda fixa, entendeu que a Selic começa a cair em breve, o pré-fixado é interessante. As últimas reuniões do Copom prevêem que vai se sustentar o nível da Selic até o fim do ano, o que sugere que talvez comece a cair o ano que vem. Eu acho que toda essa incerteza, todo esse humor desequilibrado que a gente tem como consequência seja de uma opinião externa negativa em relação à política brasileira, seja os conflitos comerciais, tudo isso joga contra o Brasil, o que, na minha opinião, pode sugerir uma manutenção da Selic mais alta por mais tempo. É, a gente fala muito, as pessoas têm muita dúvida, inclusive eu, de marcação a mercado, porque você pode ganhar e perder, né, é complicado, você Mas tem que mas não é tão aleatório como o mercado de opções. Marcação a é, mercado você compra agora um pré-fixado. A Selic está em 15% e você compra um título que pague 14% ao ano. Por que que eu pagaria 14? Por que que eu pegaria 14 e está pagando 15? Porque o seu título vence em 3 anos, em 4 anos, então você quer sustentar os 14 por mais tempo. Quando a Selic começar a cair, o conceito é bem simples, se você tem um título que paga 14 e a Selic chegou a 13, o seu título vale mais. Então, quando sim. você for se desfazer, quando você for resgatar o seu título, quem for comprar vai pagar quanto para você? Na verdade, vai pagar o equivalente ao que custaria para que o seu título renda 13% ao ano. Como ele rende 14, ele vai te pagar mais. Sim. Então, quanto mais cair os juros, quanto mais rápida for a queda, maior será o efeito da marcação a mercado, puxando para cima o valor de um título fixo que você comprou. Lembrando que o Tesouro IPCA também tem marcação a mercado, porque ele paga o IPCA mais um FII, né, aquele 5, 6, 7% ao ano.
Se o governo entrar num mundo mais tranquilo, se a negociação, a rolagem da dívida começar a ficar mais fácil, digamos que a diplomacia vença e o governo tenha menos dificuldade de captar recursos, acabaram os títulos de IPCA mais 7% ao ano. Aí começa a ser de 6, 5, 4 e o seu título que paga 7 vai dar uma bela valorizada. Tá uma marcação a mercado bem interessante. Então você tem que entender um pouquinho de curva de juros para saber o momento. Tá cheio de gente esperando o anúncio de que sim, a Selic vai começar a cair no começo do ano que vem para comprar mais prefixado. Eu tô achando que vai atrasar um pouquinho essa festa aí, Vai ser porque tão rápido, porque né. o governo tem que rolar as dívidas. Se o investidor estrangeiro não confia no Brasil, tem até algum risco de uma pequena elevação na Selic ainda para tentar convencer o investidor a continuar aqui.